O segundo exemplo, ele é conhecido como transformação isocórica. Ela pode ser isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Ela pode ter esses três nomes. O que é uma transformação isocórica? É uma transformação onde o volume não muda. Onde acontece isso? Panela de pressão. A panela de pressão ela funciona bem ali como até antes do gás ali começar a vazar ali, né, aquele momento ali inicial, a gente consegue representar bem uma transformação isocórica. Por quê? Eu tenho uma panela vedada, totalmente fechada, onde está recebendo calor e a temperatura está aumentando. Só que o volume não muda, diferente daquela primeira ali, onde o volume sofria uma expansão. Nesse caso, o volume não sofre expansão, ele está lacrado, ele está fechado. Isso quer dizer que a pressão vai aumentar, porque as moléculas vão começar a fazer mais força sobre as paredes. Então, a pressão aumenta. E aí, perceba, pressão e temperatura são grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Nesse exemplo, o gás recebe calor, aumenta a temperatura e aumenta a pressão. Então, se você pegar ali um gráfico PV, você vai perceber ali, ó, que é uma reta que está aumentando, essa reta vermelhinha que está aumentando ali, ó. O volume fica constante, mas a pressão aumenta. Se você pegar um gráfico pressão-temperatura, a pressão aumenta e a temperatura também aumenta, por isso que é uma equação do primeiro grau. E é uma equação do primeiro grau porque eu tenho ali PV igual a nRT, de modo que a pressão e a temperatura, né? A pressão seria o eixo Y, a temperatura. A pressão é o eixo Y, a temperatura é o eixo X, de modo que são diretamente proporcionais. O N não muda, o R não muda, nem o V. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau.